Hoje a nossa moeda oficial é o real, mas você sabe quantas moedas a gente já teve no nosso país e quais foram elas? Fala galera, Paulo Henrique no comando desse vídeo trazendo conteúdo para o nosso canal, tudo bem com vocês? Bom, no total o nosso país já teve 9 moedas, olha o quanto de moeda que a gente já teve. Bom, a gente não vai falar só de moedas nesse vídeo, fique com a gente até o final que eu vou falar por que a gente teve tanta mudança de uma moeda para outra em um período tão curto, em um país que tem um pouco mais de 500 anos de vida. A primeira moeda que utilizamos foi o real. Essa moeda não foi criação nossa, a gente não criou o real, essa moeda era a moeda oficial de Portugal. A gente utilizou ela aí até a nossa independência, que foi em 1822, e continuamos utilizando ela até aí 1942, que era uma moeda que a gente utilizava para meio de comércio naquela época, e com o tempo ela foi mudando, ela foi desvalorizando, e aí a gente foi tirando os centavos para poder ter uma maturidade na moeda. E a gente chamava ela, não chamávamos de real, mas sim a gente colocou o plural, então a gente chamava de réis. Eu acredito que vocês já ouviram nesse nome, as pessoas um pouquinho aí mais velhas, um pouquinho com mais tempo de vida, já deve ter ouvido falar sobre o nome réis, da moeda réis, era como a gente chamava naquela época a moeda real dos portugueses. A partir de 1942 a gente começou a nossa jornada de moeda própria, a nossa independência, de criação de valor do nosso próprio dinheiro. E a nossa primeira moeda foi chamada de cruzeiro. Foi a primeira moeda nossa que estava começando a utilizar os centavos mesmo. Até então a gente utilizava os centavos do real, né, do réis, vamos falar réis para ficar mais simples de entender. E a gente cortou por causa aí da desvalorização da moeda, e com a volta do cruzeiro, né, com a criação do cruzeiro, ele voltou a utilizar o cruzeiro. E dentro dessas notas, né, dentro das notas que tinha algumas figuras públicas, figuras simbólicas, como Dom Pedro I, Getúlio Vargas, era alguma das figuras simbólicas naquela época que vinha imprimido. E quando a gente mudou para o cruzeiro, 1000 réis valia um cruzeiro. O cruzeiro permaneceu no nosso país aí até 1967. Foi quando a gente teve uma nova mudança de moeda, que foi o Cruzeiro Novo. A gente utilizou aí esse novo nome, podemos dizer, né? Cruzeiro Novo. Foi a próxima moeda que a gente adaptou. Foi uma mudança assim, num curto prazo, né? Não foi um longo prazo para a moeda. A diferença da moeda do Cruzeiro para o Cruzeiro Novo é que ele, na nota, vinha cortado os 3 últimos zeros, então não tinha tanto zero. Foi uma mudança que eles fizeram também por desvalorização. Os centavos retornaram também dentro do valor dessa moeda, os centavos acabaram retornando. E aí, a partir daquele momento, 1000 cruzeiros eram equivalente a 1000 cruzeiros novos. Ou seja, quando a gente fez a transição da moeda, a cada 1000 cruzeiros que a gente tinha, equivalia a um cruzeiro novo. Em 1970, a gente criou uma nova moeda. Olha a diferença, né, de curto tempo, né? A gente falou aí de 1942 até 1970, não é muito tempo. A gente está na nossa terceira moeda e a gente teve a nova criação dessa moeda. E qual foi o nome dela? Cruzeiro. Isso, galera, o nome dela foi Cruzeiro, mas não foi uma criação da nova moeda, a gente só retornou a moeda anterior. E por que eles retornaram a moeda anterior? Eles tiraram os centavos das notas, então eles pegaram e cortaram os centavos da nota e voltou com a moeda do Cruzeiro, que não tinha centavos nela. E o equivalente de um Cruzeiro novo, que agora a gente está retornando, né? A cada um Cruzeiro novo você tinha um Cruzeiro. Só foi tirado o nome novo e retornou o Cruzeiro, porque eu acho que, sei lá, naquela época eles achavam difícil ou só queria cortar os centavos, eles fizeram lá a economia. E não entendo, você aí que é mais antigo, se estiver assistindo o nosso vídeo, eu acho que 1967, 1960, tem gente viva ainda assim. Você aí que estava naquele tempo, que lembra daquele tempo, deixa no comentário aí o por que essa mudança, o que falava naquele tempo, o que acontecia naquele tempo para essa mudança de moeda, né? Por que saiu do novo para o cruzeiro? Coloca aí no comentário para a gente aprender mais sobre essa moeda. Então, o que aconteceu? Voltamos para a moeda do cruzeiro, retiramos os centavos da moeda, mas o equivalente aqui a cada um cruzeiro novo, a gente tinha um cruzeiro. Depois da fase cruzeiro, que foi quando a gente veio do cruzeiro, cruzeiro novo, voltamos para cruzeiro, a gente começa com a ação aí do plano cruzado.
tudo cruzeiro, cruzado, não entendi. E a nossa primeira moeda a ser criada nessa época foi o cruzado, que foi criada aí no ano de 1986 e ela veio com um equivalente que a cada 1000 cruzeiros que você tinha, equivalia a um cruzado. Toda vez que a gente teve uma mudança de moeda, né, a gente pegava 1000 daquela e diminuía para 1, para poder valorizar mais o dinheiro. Você vê, a gente saiu do plano do cruzeiro e agora a gente está entrando no plano do cruzado. Então essa foi a primeira mudança, né? Vamos falar que foi o nosso primeiro plano de nome, de mudança da nossa moeda para tentar ativar e melhorar a economia do país. A ideia do plano cruzado, que foi criado pelo presidente José Sarney naquela época, era para a gente tentar conter a inflação, a economia não estava muito legal, era para a gente tentar ajustar a economia e conter, né, a inflação, que era uma loucura. Eu acho que era igual aos nossos tempos. Não era, não, era bem pior. Certeza que era bem pior. Mas era para conter essa inflação e teve um ganho positivo que o governo falou, que sempre que alguém da população, a população tinha um poder um pouco maior de poder falar, que alguém da população que encontrasse um mercadinho ou qualquer outro estabelecimento comercial cobrando muito acima da inflação por causa dessa mudança da moeda, poderia denunciar e essa pessoa iria pagar multa, essa pessoa poderia fechar o estabelecimento. Então naquela época, quando veio o plano cruzado, eles veio com essa estratégia de falar o dedo duro, né? Falar quem tá querendo sobressair em cima da inflação e poderia denunciar para o Estado, e o Estado teria que tomar aí as suas atitudes. Ela não foi tão forte, ela não teve tanta força. Eu acho que com a mudança do plano, eu acho que muita gente não se adaptou e ela durou aproximadamente aí 3 anos, não durou muito tempo. Você vê aí que a gente já teve muita mudança de moeda. E aí depois, com a nossa mudança da moeda, em 1989 a gente teve outra moeda. Quanta moeda a gente já tá falando aqui? E olha, a gente não tem nem 1000 anos de país. E a nossa próxima moeda aí, com um nome muito criativo, foi o Cruzado Novo. Os nomes que a gente cria aqui para moedas não são tão bons. Não sei se você gosta aí do nome Cruzeiro, Cruzado, deixa no comentário. Ou se você tem uma ideia de como poderíamos chamar essa moeda, deixa aí também no comentário qual que seria o nome da moeda que você daria pra gente. Mas em 1989 a gente começou com o Cruzado Novo e a gente fez a mesma didática. A cada 1000 cruzados, quanto cruzeiro, cruzado, a cada 1000 cruzados é o que valia a um cruzeiro novo. A mudança também que tivemos aí no Cruzado Novo é que eles cortaram, né, eliminaram mais 3 zeros do final. Eu vou colocar aqui na tela quantos zeros devia ter. Se a gente cortou já 6 zeros, imagine quantos zeros tinha. E eles fizeram isso para poder diminuir também acho que o valor do zero. Eu acho que era difícil fazer o cálculo, não sei. Eu nasci naquela época, né, da mudança, mas eu era um bebê. E aí eles fizeram isso, eles mudaram, cortaram zeros. E ela também não teve muita força, permaneceu por pouco tempo, permaneceu por 1 ano. E adivinha, a gente criou uma nova moeda. E essa nova moeda foi o Cruzeiro. Galera, a gente voltou com o nome lá da primeira moeda para ver se melhorava. Você vê, vai cruzeiro, sai cruzeiro, volta cruzado, vem cruzado, quanto cruzeiro nessa vida. E a gente voltou aí com o Cruzeiro. Mas mantendo o mesmo valor, a cada um cruzado novo é o que valia a um cruzeiro. Praticamente não teve mudança, só o nome da moeda e talvez o número da nota, as formas das notas, mas o equivalente. Se eu tivesse um cruzado novo, se eu fosse converter, equivalia a um cruzeiro. O Cruzeiro também não teve força, a gente está falando de um período aí de 89 até um período pouco tempo. Ele perdeu sua força e a gente conseguiu, ou melhor, tivemos que criar uma outra moeda para melhorar a nossa economia. E dessa vez a gente veio com uma ideia um pouquinho melhor. E o nome da nossa moeda foi Cruzeiro Real. Olha só. Deixa aí também no comentário o que você acha sobre o nome dessa moeda. Mas mudamos para o Cruzeiro Real. Em 1993 a gente começou com essa mudança aí do Cruzeiro Real para melhorar a economia, para conter a inflação. Tava difícil, era um momento difícil, era um momento de tentar erguer a economia do nosso país. E com isso a gente mudou o nome para Cruzeiro Novo. Desculpa, Cruzeiro Novo não, Cruzeiro Real. Quanta falha nesse vídeo, meu Deus do céu. É tanto cruzeiro, é tanto cruzado que a gente fica até confuso. E com a mudança desse Cruzeiro Real aí, se cortaram mais 3 zeros
Deus do céu, tanto cruzeiro, tanto cruzado, tanto zero, quanto zero tinha naquela época? Se cortaram mais 3 zeros dessa moeda, né, que era o cruzeiro real, e a cada 1000 cruzeiros que a gente tinha era o equivalente a um cruzeiro real. Tá um pouco confuso ainda, eu acho que o pessoal naquela época também ficou confuso. Quem viveu daquela época de mudanças tão rápidas, de 89 até 93, eu acho que ficou um pouquinho confuso. Até antes pegou ali a parte do cruzeiro novo, quando mudamos pro plano cruzado. Acho que eles deram uma confundida ali e começaram a trocar dinheiro sem saber o que estava fazendo. E com essa confusão toda, sei lá, com a economia desestabilizada, as coisas não funcionavam, a inflação estava inflacionária, a gente não conseguia ter muita coisa. O presidente Itamar Franco com o ministro Fernando Henrique Cardoso, que era daquela época, criaram o Plano Real. Então, no ano de 1994, a gente adotou a moeda chamada real, que é a nossa moeda atual. Eu acho que agora eles acertaram no nome. Quer dizer, fala aí se você gosta do nome da nossa moeda real, mas eles acertaram. Acho que o Fernando Henrique, como economista, veio aí melhorando, estudando o cenário e acertou. Entendeu que a gente precisava fazer mais uma mudança, e em 94 a gente entrou aí com um plano real, entramos com a moeda real, e a cada 1000 cruzeiros é o que valia a R$1, ou seja, com essa mudança aí do cruzeiro real, né, desculpa, a cada 1000 cruzeiro real valia R$1, a gente começou aí a ter poder de compra, ter poder de capital, o dinheiro começou a valer muito, e a gente começou a melhorar a nossa economia e melhorar o poder de compra aí da população brasileira. A nossa moeda vem forte aí, a gente já tem um bom ano aí, a gente está chegando aí a quase 30 anos de moeda, falando aí no real, paramos de fazer mudança. Hoje o real é a nossa moeda principal, ele tem força, quer dizer, ele tá perdendo força, já teve mais força, mas é um plano que deu certo, que veio melhorando, que tá atuando aí. Com essa mudança da moeda aí, a gente conseguiu acertar no plano da moeda, e agora a gente está seguindo com o real. Eu espero que a gente não tenha mais mudança. Acredito que as mudanças de moedas acabam complicando um pouco o cenário também, acaba mudando. A gente está vindo num cenário inflacionário muito grande, você está vendo aí. Essa é a dica do nosso vídeo. Por que tanta mudança de moeda? Você viu que sempre que eu falava que vinha para melhorar a economia, é porque a inflação estava prejudicando o valor da nossa moeda, a gente estava tendo deságio, a gente não tinha poder de compra. Então sempre que a inflação estava muito alta, estava descontrolada, a gente vinha mudando a moeda. E a gente está num cenário aí de inflação, não é a maior inflação desde o plano real, mas a gente está num cenário de inflação muito grande. Será que a gente vai ter mais uma troca de moeda? Fala aí no comentário qual que seria o próximo nome da nossa moeda. Eu tenho uma dica, a gente é tão criativo que eu acho que a gente vai chamar de Real Novo. O que vocês acham desse nome? Ou fala aí qual que seria o nome que você queria que chamasse a nossa próxima moeda. Bom, é isso, galera. Vim trazer aqui quais são as moedas que a gente passou no nosso país, quanta moeda a gente falou. Espero que tenha gostado desse vídeo. Deixe seu like, que isso é muito importante pra gente. Compartilhe com todo mundo, para que todo mundo venha assistir os nossos vídeos, venha ver o nosso canal. Não esqueça de se inscrever. Aperta o botão aqui, isso é muito importante pra gente. Se inscreva, pra gente continuar aumentando os nossos inscritos. E se você não gostou, deixe seu comentário, fale o que a gente precisa mudar, ou o que precisa melhorar, ou qual vídeo precisamos trazer, para que a gente possa agradar a todos. Mais uma vez, muito obrigado, e a gente se vê no próximo vídeo.